E aí, aula mais do que especial para mim, tema que eu amo, prótese dentária em odontologia domiciliar. Aliás, uma característica é que eu só costumo falar aqui coisas que eu gosto, tá? Vou dar uma olhada aqui nos meus amigos que estão no Insta. Sérgio, tudo bem? Passando para avisar que as aulas da gente, elas são no YouTube, tá certo? Então, no YouTube a gente tem uma característica que a gente tem possibilidade de dividir slides, você consegue transmitir para sua telinha, para sua televisão, para ver com a qualidade melhor, né? Então, a gente coloca aqui no Insta apenas para servir de lembrete, certo? E aí eu peço para vocês que nos passem como que tá a qualidade, se estão me vendo bem, se estão me escutando bem, porque isso faz toda a diferença para mim, tá certo? Para a gente poder entregar a melhor experiência possível. Conta para mim como é que tá, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. São 15 anos atendendo em domicílio, né? A gente completa esse mês, eu e Diana, de H3 Odonto. 19 anos atendendo pessoas idosas. E esse tempo todo fazendo prótese. Especialmente, primordialmente, as removíveis. Obviamente que já fiz vários outros tipos de prótese, mas as removíveis são o carro-chefe, que é uma das características do nosso serviço, muito focado em pacientes idosos, em pessoas com alterações crônicas de saúde, e as próteses removíveis muitas vezes caem como uma luva. Esse tema é importante, a população mundial está envelhecendo, isso é um fenômeno global. A gente ainda tem muito histórico de edentulismo, né? E as removíveis, então, elas vêm para sanar essa lacuna. Porém, as próteses sobre implante são a realidade, os laminados cerâmicos, as facetas, as lentes de contato também são a realidade. E os pacientes que estão fazendo trabalhos estéticos hoje, talvez daqui a 10, 20, 30, 50, 60 anos, podem ter alguma condição específica que vão requerer atenção domiciliar. Então, é um tema importante, existem muitos desafios, muitas limitações em realizar próteses nesses ambientes. E hoje, justamente, eu venho dividir com você a minha experiência, trazer algumas coisas da literatura, mas o foco aqui principal é dividir vivências, é dividir experiência. Deixa eu ver aqui. Um detalhe, como que tá para vocês, para eu ter esse retorno. Maravilha, gente, tá tudo ótimo. Perfeito. Então vamos que vamos, tá certo? Eu vou dividir com vocês aqui os slides e aí a gente pede que vocês deem sempre um retorno por aqui, né? Lembrando, quem puder, de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Isso não é só vaidade pra gente, não. É acima de tudo para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. E aí coloca aqui nos comentários também dúvida de vocês, vivência de vocês. E quem quiser discutir isso melhor, lembrando que tem um grupo VIP de WhatsApp da H3 Odonto. Tem mais de um, na verdade, para a gente poder ter conosco quantas pessoas forem possíveis. E lá no grupo VIP a gente está fazendo uma experiência nova de hoje para amanhã. A gente abriu o grupo para o pessoal colocar as principais dúvidas e questionamentos. E aí a gente vai poder discutir em tempo real, gravar áudio, se ficar alguma coisa que não foi respondida aqui, ou que você teve aquele link, aquele insight, né? Depois que chegou em casa, que parou, aliás, né? Muitos de vocês estão em casa, mas se teve algum insight, alguma coisa, coloca lá, divide a experiência, que eu acho que vai ser muito rico. E se der certo e se vocês gostarem, a gente vai fazer essa experiência outras vezes, tá certo? Então curte aqui, se inscreve no canal para receber as notificações, agita lá o grupo VIP e quem topar, divide esse link do YouTube com os seus amigos,
Quem topar ajudar a gente nessa difusão do conhecimento, nas pessoas que podem ter interesse, então divide. E quem puder ainda, dá aquele print, né? Faz aquela foto e compartilha no Insta de vocês, de preferência marcando Diana Rosado Dentista, a doutora Cecília Guiar e H3 Odonto Ensino. Isso é importante, gente, para vocês poderem mostrar para o mundo que a odontologia domiciliar existe, que vocês estão estudando e para vocês ajudarem a gente a alcançar mais pessoas. Mas vamos lá comigo. As próteses dentárias, elas são muito importantes, isso aí a gente sabe. Tem uma importância estética, existe uma importância funcional, mastigação, fonação, deglutição. Elas têm também uma importância para a nutrição. Hoje já há vários estudos que relatam, que revelam que pessoas com mais unidades funcionais, ou seja, com dentes antagonistas, capazes de mastigar, capazes de triturar, têm melhor índice de massa corpórea, com menos sobrepeso e com menos desnutrição. Tem níveis de vitaminas, de minerais mais adequados, tem uma capacidade de consumir uma diversidade de alimentos em diferentes texturas, diferente daquelas pessoas que estão com a dentição deficiente. E além de estética e de função e de nutrição, a parte psicológica, a autoestima, o sentir-se bonito, sentir-se atraente, interessante, digno, de você sentir aquela pessoa que você era antes, de você poder conversar, de você poder ter uma autoimagem legal. Isso faz muita diferença. Então, as próteses, elas têm uma função muito ampla que tem toda a relação com a saúde. E aí, nessa hora, a gente pergunta, que tipo de prótese dentária eu posso fazer em domicílio? Eu posso fazer, por exemplo, uma prótese removível? Sim, como eu já disse, é o nosso carro-chefe. Mas eu posso também fazer uma prótese fixa. Também posso fazer prótese sobre implante, unitárias ou pontes, ou até mesmo overdentures e protocolo. E sim, embora a gente nunca tenha feito, você pode fazer também laminados, facetas, lente de contato. Gente, nessa vida eu já aprendi que pode tudo, que nada é proibido. Contanto que tem indicação, então você não deve indicar nenhum procedimento para nenhum paciente em nenhum âmbito, quer seja domicílio, hospital ou consultório ambulatório, sem que tenha indicação. Se teu paciente tem indicação de receber aquele procedimento, por que não? Desde que o paciente permita que o procedimento ocorra. E quando eu digo que permita, não é só consentir, aceitar ou desejar, não. Mas é que as condições de saúde dele, bucais e, acima de tudo, sistêmicas, permitam aquele procedimento. Você vai descompensar o paciente? Então, não. É um procedimento seguro, tranquilo, o paciente coopera, não tem riscos em executar aquilo, vai em frente. E a terceira questão aqui é que você tenha os recursos necessários. Recursos, eu falo de materiais, instrumentais, equipamentos e, acima de tudo, conhecimentos. Se eu tenho esse tripé, paciente com indicação, paciente que permite um procedimento seguro e eficiente, e eu tenho o conhecimento e o material, você só não vai fazer se você for bobo, ou doido, ou qualquer outra coisa, né? Tem mais é que fazer, certo? Então vai depender do modelo do teu serviço, do público-alvo que você atende, o tipo de prótese que você vai oferecer. A realidade é que, pelo menos para o modelo do nosso serviço da H3 Odonto, nossos pacientes têm muito edentulismo, muitas vezes restrições em executar implantes, quer sejam porque tem muita perda óssea, quer seja porque tomam medicamentos antirreabsortivos com alto risco de osteonecrose, né? Quer seja porque não podem submeter-se a enxerto por condições gerais de saúde, ou até porque não desejam receber uma cirurgia. Então, as próteses removíveis no nosso serviço predominam. E as próteses fixas a gente até fez e faz sobre dentes ou sobre implantes, mas no nosso serviço predomina hoje remoção muito mais do que confecção.
Então, aqui um caso, prótese fixa removida, e a gente vai avaliar se a gente vai extrair essa raiz, se vai sepultar, o que é que vai ser feito aqui, se vai preservar, certo? Então, nem sempre a extração também é a principal indicação de procedimento, mas isso é tema para outra live, tá? Por sinal, comenta com a gente no grupo VIP, ou no Insta, ou diretamente com a gente no privado, os temas que vocês querem para outras lives. Essa de hoje foi motivada por uma colega que assistiu a última live que eu fiz com vocês sobre placas de proteção e placas de mordida. E ela fez: Cecília, você falou de placas, eu gostei tanto, teve tanto insight legal, fala de prótese com a gente. E aqui estou eu, tá bem? Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Se eu posso ajudar vocês de alguma maneira, comenta aqui comigo. E quem puder, coloca aqui, por sinal, nos comentários do chat de onde vocês estão falando. Que cidade que vocês estão, se atuam com domiciliar, se não atuam, se tem interesse de começar ou se estão apenas por curiosidade, tá bem? Então vamos dar continuidade. Bom, próteses dentárias e odontologia domiciliar. A gente precisa fazer algumas perguntas então. De quem é essa demanda? É algo que o paciente está pedindo? É algo que o familiar está pedindo ou que o profissional de saúde que assiste ele está pedindo? Vou discutir isso melhor com você. Eu tenho um benefício provável? É o princípio da beneficência da bioética. Vai fazer bem ao meu paciente? Se sim, ótimo. Eu tenho riscos ou prejuízos e eu consigo ter manobras para minimizar esses riscos ou prejuízos? Então, a gente precisa pesar o risco-benefício. Esse meu paciente vai permitir uma confecção de qualidade? Uma confecção de uma qualidade mínima? Né? Eu consigo contornar essas limitações, inclusive? E como é que é o prognóstico de uso? É um paciente que vai usar apenas para receber visita, é um paciente que vai mastigar, é um paciente que eu estimo que vai ter mais de 1 ano de vida e muitas vezes eu vou até trocar a prótese dele, como já aconteceu, ou é um paciente que está numa fase avançada de doença, que está perdendo peso. E aí, gente, eu não estou falando que é para não fazer, não. Pelo contrário, pessoas em cuidados paliativos não só podem, como devem receber tratamentos que vão dar qualidade até o último dia de vida. Mas eu preciso estimar, inclusive, se o paciente está perdendo peso, se eu vou precisar reembasar aquela prótese, preciso explicar para o paciente e para a família que existe um custo extra em realizar esse procedimento a mais, porque tudo o que é comunicado, discutido previamente, tá ok. O problema é você vender um tratamento, não explicar direito e a pessoa ficar chateada depois, né? Então a gente vai falar sobre cada um desses fatores, os principais empecilhos aqui e como que a gente indica para contornar. Outra questão que é importante avaliar é de quem é a demanda, né? Então eu vou avaliar cada uma dessas que eu citei agora, me esmiuçar agora. De quem é a demanda? Se a demanda é do paciente, o paciente deseja, meio caminho andado. Aliás, nunca tive problema em fazer um tratamento que o paciente queria. A grande dificuldade é quando a família quer e o paciente não quer. Tive uma história de uma família que pedia para fazer a prótese porque o pessoal tinha vergonha que o velhinho ficasse sem a prótese e ele não estava nem aí. Inclusive ele era consciente e orientado, mas ele não estava nem aí. E eu explicando para ele os benefícios que ele ia ter, que ele ia sorrir mais bonito, ele falou que não estava preocupado com isso, que ele ia poder mastigar o que ele quisesse, ele falou também que não ligava para isso, que do jeito que ele comesse estava bom. E aí eu fiz: Seu João, mas o senhor vai poder comer rapadura. E ele fez: eu não tenho pressa, eu chupo a rapadura, doutora, sinto o gosto do mesmo jeito. Quando ele falou isso, gente, a conversa acabou. Eu falei: Seu João, eu entendo, né? O senhor não quer, vou falar com sua família. Se em algum momento o senhor mudar de ideia, eis-me aqui. Então tem que levar isso em conta. E a terceira questão é quando a equipe quer. E aí aqui é muito importante. Quando o fono solicita, quando o fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, a enfermeira solicitam, aí é uma maravilha. Só que às vezes a equipe quer e a família não quer acertar. Ou a equipe quer e o paciente não quer fazer. Então é importante a gente avaliar e conciliar de quem é essa demanda. Inclusive, quando a família quer, o paciente topa e a equipe contraindica, né? Então a gente precisa realmente alinhar para a gente ter um tratamento seguro e de qualidade.
Tá, gente? Tô vendo aqui o chat. Boa noite. Comenta comigo de onde é que vocês estão falando, se já tem serviço de home care, se não tem, quem não tem, quem tem interesse em atuar nessa área, que eu preciso saber, quero muito saber quem são vocês. Ou se você faz prótese em outro ambiente e está querendo entrar nessa questão do domicílio, tá bem? Bom, segunda coisa que eu falei que é importante a gente avaliar, se há benefícios prováveis, estéticos, funcionais, nutricionais e psicológicos. Se há em qualquer um desses âmbitos, top. Terceira coisa, se há riscos ou prejuízos. E quais são as principais questões aqui? Primeiro, como é que vai ser a manutenção dessas próteses? Aqui, gente, são casos reais de pacientes que eu atendi. Casos de machucados, de úlceras traumáticas, de lesões por pressão, casos de higiene péssima, né? Muitas vezes um reservatório de patógenos para infecções na boca, para cândida, para cárie, muitas vezes para doença periodontal, porque você tem biofilme no arco, isso pode interferir no arco contrário, mas acima de tudo pode ser um reservatório de patógenos para bactérias respiratórias, potencialmente causadoras de infecções respiratórias, de pneumonia, um dos principais calos dos pacientes idosos, dos pacientes hospitalizados. Então a gente precisa entender como que vai ser isso e explicar que há uma necessidade de uma manutenção. Que principais riscos e prejuízos? Como é que vai ser essa higiene? E daí, inclusive, vai me fazer selecionar muitas vezes por uma prótese removível em prol de uma prótese fixa, porque a removível é mais fácil de aquela pessoa limpar na pia ou de o cuidador limpar. Como é que você vai limpar embaixo de um protocolo de um paciente não cooperativo e disfágico? Como é que você vai usar um irrigador, um Waterpik ou outra coisa, ou até uma irrigação com seringa para um paciente que engasga? Percebe? Então, muitas vezes não é questão de fazer ou não fazer, mas de selecionar qual a reabilitação mais adequada. Segundo risco ou prejuízo, muito provável, é problemas na inserção e na remoção. O paciente vai conseguir fazer ele mesmo? Se ele tem um cuidador, o cuidador vai conseguir fazer? Esses dias a gente foi fazer um atendimento domiciliar de uma senhora que tinha uma prótese sobre implante com um sistema de clipe, né, que precisava inclusive utilizar como se fosse um calcador endodôntico para empurrar umas chavinhas, umas conexões para encaixar essa prótese. Uma paciente demente com movimentos involuntários, vejam que luta, que dificuldade, né? Tudo bem que talvez na época que foi feito essa pessoa era lúcida, consciente, orientada, cooperativa, mas será que uma pessoa que já tem indícios de problemas degenerativos, especialmente de demência, de algo do tipo, é indicado fazer um tratamento desses? Né? Então talvez seja uma questão interessante a ser avaliada. Outra coisa também sobre as lesões com o uso. É um paciente que tem movimentos involuntários? É um paciente que aperta os dentes? Então, a gente precisa observar isso para também selecionar a melhor maneira, o melhor tratamento e como minimizar esses danos. Quarto dano em potencial, lesões em terceiros. É um paciente que pode machucar alguém com essa prótese? E explico a vocês. Tive um paciente muito querido que a prótese era uma arma. E que toda vez que ele tinha raiva de alguém ou quando ele estava entediado, juro a vocês que é verdade, ele pegava a prótese e atirava. E ele tinha uma pontaria fantástica. A questão é que a prótese caía no chão, era uma PPR a grampo, o grampo empenava. A gente acabou tendo que fazer uma nova. Jogou em meia dúzia de gente, empenava de volta. Acabamos fazendo uma prótese acrílica sem grampos, uma famosa perereca, que não é o ideal. Né? E ele foi orientado a utilizar apenas o estritamente necessário, quando fosse comer, quando fosse receber visita, porque realmente era uma arma. E obviamente que nem sempre a gente tem como saber antes, mas é algo que é importante de prever. Uma pessoa com histórico de agressividade talvez use a prótese dessa maneira e é importante vocês discutirem com os responsáveis pelo paciente. Outro potencial risco ou prejuízo seria risco de aspiração de saliva e de alimento estagnado nessa prótese. E aí alimento tem a ver com a higiene, depois da alimentação. Mas a saliva, gente, muitas vezes vai ficar estagnado ali. Então é mais uma crítica então aqui aos protocolos que tem aquele vão, ou às pontes fixas que tem o vão.
Né? Se você vai fazer uma removível, tem que ser muito bem adaptada, chegando na extensão máxima, chegando a fundo do saco, chegando na parte de trás do palato, bem seladinha, com manutenção em dia, para não ficar acumulando e estagnando. E outro risco e benefício em potencial é o paciente aspirar a prótese. Tivemos 2 casos, inclusive de próteses que não foram feitas por nós. Teve um que o paciente aspirou uma prótese total, creiam-me, uma total superior, com o palato fechado. E ele tinha uma tosse muito intensa, não tinha muito reflexo, era um paciente já inconsciente, e nessa de tossir, aspirou a prótese. A sorte é que tinha traqueostomia e ficou parado aqui. E chama SOS, era uma sexta-feira chuvosa, eu morava na cidade vizinha, eu não morava em Natal, peguei o carro, corri para o hospital, cheguei antes da ambulância do paciente. Já pedi para a equipe, separem o laringoscópio, o paciente está com a prótese presa em cima da tráquea e graças a Deus deu tudo certo. Então tem essas histórias e isso é importante porque as placas de proteção, como eu falei na última aula, a gente prende com o fio, com o cadastro, faz uma marria, mas eu vou prender uma prótese, não faz sentido, né? Então a gente precisa avaliar isso, prever isso, orientar e arrumar estratégias para minimizar cada um desses problemas, desses riscos. Como é que eu vou minimizar esses riscos? Educação continuada para a equipe de cuidadores. E para isso eu preciso voltar naquele ambiente com frequência e para isso a família precisa estar ciente que ela deve aderir a um programa de manutenção periódica. Que eu preciso trimestral ou quadrimestral ou bimestral ou mensal estar naquela casa. E que obviamente se teu serviço é particular, que eles vão ter um custo para isso. E que a gente precisa ir no dia de um cuidador, da outra vez tentar no dia do outro, fazer vídeo, né? Entregar para a família poder cobrar do cuidador. E que o cuidador, quando notar algo diferente, procure a gente. Então isso é muito importante, isso minimiza boa parte dos riscos. Outra questão é essa visita periódica, como eu já citei. Remoção das próteses removíveis durante o sono, isso é muito importante. E quando eu falo do sono, não é só o sono noturno, não. O sono diurno. Tem pacientes que vão dar aquela soneca durante o dia e tá lá, quando você chega, já aconteceu, já tá vê lá na cadeira do papai e a prótese pendurada no canto da boca. Então precisa remover sim. E além disso, em algumas situações, ou não confeccionar, ou se a prótese já está pronta, descontinuar o uso. Então tem situações que a gente vai negociar, vai usar só para comer, vai usar só para receber visita, vai usar só para ir para a missa no domingo, ou não vai usar. Já teve situações que a gente falou, não indico o uso. Eu boto até por escrito. Eu mando até por mensagem para ficar registrado, que a gente contraindica o uso para ter uma prova formal que a gente orientou, porque muitas vezes aquela prótese está causando só malefício. Quando é que eu contraindico o uso? Paciente disfágico, que não tem reflexo de tosse, que não é cooperativo, que não tem rebordo, né? Que tem uma lesão ali, o pessoal está usando a prótese em cima da lesão, já vi isso, infelizmente já vi isso. E aí por diante. Então eu não tenho como citar todas as opções, mas vocês no dia a dia vão se deparar com situações que a prótese é sim contraindicada. Quer que tá mais no chat? Gente do Oiapoque ao Chuí, participando aqui com a gente ao vivo. Se você não tá ao vivo, tá vendo gravado, dá um feedback pra gente, tá certo? E quem puder, coloca lá qual foi o insight mais legal da aula de hoje. Coloca lá no Insta no privado, coloca no grupo VIP, que é pra gente ter esse retorno, tá certo? Esse momento é pra vocês. E aí tô vendo gente que inclusive tá querendo começar. Fico muito feliz e espero que nossas aulas semanais, quintas-feiras, 20 e 30, que sejam úteis para cada um de vocês. Bom, vamos para a próxima parte, então, onde a gente avalia se esse paciente vai permitir a confecção. Eu consigo moldar? Não conseguindo moldar, eu consigo fazer um scan? Está disponível na minha cidade? Né? Lembrando que a gente não tem boas experiências com o scan para a parte de prótese removível, né? Fica complicado. Então, teria que ser uma moldagem mesmo. E aí a gente vai falar mais sobre moldagem, tá certo?
Eu consigo determinar a dimensão vertical do paciente e o suporte do lábio, né? Quanto de preenchimento que eu vou ter que fazer no rodete, tanto para atingir essa dimensão vertical, quanto para dar suporte no lábio. Eu vou mostrar, inclusive, um caso para vocês de insucesso do início da minha atuação, e é uma coisa que eu faço questão, é de dizer que nem tudo são flores, e que tudo tem uma curva de aprendizado, e que para poder estar conversando com vocês e dividindo minha experiência, errei sim, né? Faria diferente muitas coisas. Eu acho que o que vale é como que a gente administra isso, como que a gente dá um retorno, uma devolutiva e como a gente corrige esse erro. Mas errei e divido com vocês até no contexto de evitar que isso aconteça com vocês. E outra coisa, quando eu digo que o paciente vai permitir a confecção, eu vou conseguir ter uma oclusão? Gente, quem já fez prótese para um paciente que não é cooperativo ou que tem coordenação muscular, sabe a dificuldade. Aliás, paciente cooperativo, você faz morda, aí o paciente protrui, não acontece? Ou protrui, ou faz lateralidade, ou desliza, e você muitas vezes gostaria de uma mordida em máxima intercuspidação, uma mordida linear. Quando você vai ver, o camarada não faz. Né? É complicado. Às vezes, abra a boca, seu João, vou moldar. O camarada até abre. Mas para morder, foi até uma coisa que colocaram no grupo VIP hoje. Cecília, como é que você consegue obter o registro de mordida? E é um desafio. É um grande desafio. Então, vamos falar sobre cada uma dessas partes agora. Se o paciente permite confeccionar. Primeiro passo, como que é a questão da obtenção dos modelos. Eu posso ter dificuldade de moldagem porque o paciente não tem abertura bucal. Eu não consigo inserir uma moldeira. E aí, isso é uma condição indispensável, gente. Moldeira precisa entrar. Você até pode fazer um relaxamento muscular antes. Utilizar o TENS, a eletroterapia, para relaxar aquela musculatura, né? Se comunicar da melhor maneira, mas a moldeira tem que entrar. Ou se é uma fixa, o scan tem que ser possível. Outra questão é quando o paciente tem movimentos involuntários. Na hora que você vai moldar, ele fica ali mastigando e mastigando na sua moldeira e ela querendo deformar. E tem situações até que a gente faz uma moldagem meio tabajara, confecciona uma moldeira individual, mesmo para próteses parciais removíveis ou fixas, confecciona uma moldeira individual sob medida, às vezes perfura essa moldeira, para daí fazer uma moldagem que deforma menos, porque com a moldeira individual deforma menos esse molde. E quando tem risco de aspiração também. Aqui, para o risco de aspiração, acho que a principal questão é que a gente tem que ter muito cuidado com o alginato. Terça-feira eu fiz uma moldagem no paciente em domicílio que eu usei alginato. Mas, gente, paciente coisa mais gostosa da face da terra, comunicativo, pai de uma dentista, inclusive, né? E aí é fácil. Quando você consegue deixar o paciente sentado, você pede, abaixa a cabeça, seu fulano, encosta o queixo no peito, né? Respira pelo nariz e ele vai comigo, aí você molda com o que você quiser. Mas no paciente que não é tão cooperativo, ou que você não consegue uma postura tão boa, a gente indica o uso de silicone, de preferência inclusive o pesado e o leve se for necessário. Quais são as alternativas? Usar silicone, usar poliéter, que é o Impregon, que é meu material de escolha para as moldagens individuais, as moldagens funcionais de prótese total. Então eu sou fã número 1 de Impregon, gosto também para prótese fixa dele. E aí eu tenho o Scan, que só veio a somar. Outra coisa bacana é clonar a base da prótese do paciente. A gente pode, depois se vocês quiserem, fazer uma aula sobre isso. Sobre clonagem de base de prótese. O que é isso? Eu pego a prótese antiga do paciente, copio a base e para isso a prótese tem que ter um mínimo de adaptação. Sigo, muitas vezes copio até o suporte de lábio, a dimensão vertical. Sigo para as etapas seguintes, replicando essa base dele e corrigindo pequenas imperfeições. E aí, quando estiver na fase de prova de dentes, eu faço uma moldagem com a prótese em boca, com esse rodete com dentes montados em boca. Então, eu faço uma moldagem da superfície interna. Tá? Se vocês se interessam por esse tema, comentam comigo que a gente pode fazer algo até meio prático, demonstrando essas etapas da clonagem. Outros detalhes sobre moldagem em odontologia domiciliar.
eu preciso descontaminar o molde, né? Se eu faço o molde e vou seguir para a sede do meu serviço, ótimo. Mas se eu vou preencher na casa do meu paciente, como é que eu vou fazer? Né? Posso usar uma clorexidina a 2%, porque nem sempre é adequado eu levar o hipoclorito. Posso solicitar o hipoclorito da casa, né? Lavar numa pia e seguir adiante. E isso, gente, não é frescura, é biossegurança para você, para inclusive quem vai sacar o modelo daquele molde, e para o laboratório de prótese, que trabalha numa parceria direta com a gente. Outra coisa é que eu vou preencher em domicílio, hoje a gente faz isso muito pouco. Terça-feira eu fiz um atendimento às 2 da tarde, fiz todo o preparo dos nichos, dos planos guias para PPR, moldei em alginato, coloquei lá no recipiente com umidificador, tá? Eu compro como se fosse uma esponja que o pessoal usa para limpar a pia, uma que absorve bastante água, umedeço em água, espremo o excesso e deixo ali embaixo, com os modelos em cima tampado. Fui para a sede, preenchi com gesso e depois segui para o segundo atendimento da tarde. Dá para preencher no domicílio? Dá. Só lembrando que você vai ter que esperar uns 20, 25 minutos para aquele gesso tomar uma presa mínima para você poder transportar, certo? Então assim, dá para preencher em casa, preenche, leva o gesso ali, preenche, batendo direitinho, e depois que preencher, enquanto vai tendo uma cura, aí você e o auxiliar vão organizando tudo para o atendimento seguinte ou para voltar para a sede. Hoje a gente já tem alginatos de melhor qualidade que permitem um tempo maior entre o molde e o vazamento. E se você fez com silicone, com poliéter, com outro material, mais tranquilo ainda. Então é muito raro eu preencher na residência. E aí aquilo que eu expliquei para vocês da qualidade do material e do transporte, né? Você não vai levar na mão. Então pega um potinho plástico com tampa, de preferência com trava, tá? Quem quiser saber que buchinha, que espuma é essa, me cutuca lá que eu coloco para vocês, tá certo? Mas é bem interessante, porque é um material que ele fica úmido sem causar cinese e embebição no teu molde. Deixa eu ver o que mais vocês estão colocando aqui no chat. Quem está ao vivo tem esse privilégio de poder tirar a dúvida na hora. Gostaria muito de uma aula de clonagem de base. Maravilha, certo? Quem quiser mais comenta, a gente pode fazer nas próximas aulas. E vou voltar aqui para a aula com vocês. Então, consigo obter o molde, né? Primeira coisa em relação a se eu consigo fazer. Segunda coisa, como que é para restabelecer essa dimensão vertical? Como que é para restabelecer a oclusão do meu paciente? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um apontador. Como que é para restabelecer a oclusão, a dimensão vertical, que está aqui representada, e o suporte do lábio. Especialmente no paciente que tem uma limitação cognitiva, que não obedece a comandos, que às vezes dormem durante o procedimento. Gente, já aconteceu demais comigo. De dormir, de na hora de acordar botar música, fazer cosquinha, cutucar. E já teve situações que eu tive que voltar outro dia porque daquele mato não saía mais coelho. No final, me lembrem de falar com vocês como que é essa questão do número de visitas, de voltar outro dia, tá? Outra coisa, como é que eu consigo restabelecer esses parâmetros em pacientes com perda de autonomia? Como assim? Aquela pessoa que não opina, que não é capaz de tomar decisões. E aí, quer mais suporte de lábio, que é o paciente mais protruso, que é uma boca mais para dentro, vai aumentar a dimensão vertical ou vai diminuir? Obviamente que a gente vai confiar no nosso bom senso e existem parâmetros estéticos e funcionais para isso. Porém, uma das coisas que eu aprendi é que no paciente com perda de autonomia, eu preciso da opinião do familiar. Vou discutir isso melhor com vocês. Numa pessoa que tem um prejuízo na comunicação, e aí a gente vai tentar comunicações alternativas, né? Vai mostrar com o espelho, vai utilizar pranchas de comunicação, vai simular, mas é sempre uma limitação quando existe um prejuízo na comunicação. Um prejuízo na cooperação, já teve situações inclusive de a gente até topar fazer o trabalho, mas dizer que vai ter limitações, que podem ser necessárias mais sessões para isso e que isso vai modificar o planejamento do paciente,
Porque tem dia que o paciente está mais cooperativo, tem dia que está menos. Isso é uma coisa interessante. Já teve situações que eu achei que ia ser impossível, porque o paciente era tinhoso, nada cooperativo. E em 5 sessões eu terminei a prótese, fiz um ajuste na 6ª sessão, depois voltei naquele residencial geriátrico, naquela instituição de longa permanência várias vezes, e tá lá perfeita, em uso, não precisou nem de mais ajuste num tempo curto, a gente faz ajuste semestral. E teve situação de eu achar que ia ser tranquilo e o paciente deu trabalho. Se irrita, a pressão sobe, pede para parar, né? Então a gente precisa prever que não dá para estimar isso antecipadamente. E aí como é que eu faço? Vou dar um spoiler para vocês. Quando eu faço uma prótese, por exemplo, uma total, eu vendo para o paciente, para o seu familiar, uma prótese total realizada em 6 sessões. Certo? Primeira sessão, moldagem anatômica. Segunda sessão, moldagem funcional. Terceira sessão, individualização dos rodetes. Quarta sessão, prova de dentes. Quinta sessão, entrega. Sexta sessão, ajuste. Isso numa prótese realizada da maneira convencional. Quando eu faço clonagem, eu consigo até enxugar isso. Mas eu vendo a prótese em 6 sessões e coloco que cada sessão adicional, caso necessária, vai ter um custo extra no valor de uma consulta, por exemplo. E aí, gente, vai ser quantas sessões o paciente precisar. Inclusive, creiam-me, a gente já teve melhora na cooperação, porque quando o paciente começa a dar muito trabalho, a família mesmo conversa. Papai, o senhor não está ajudando, a dentista vai ter que voltar mais vezes, vai ficar mais caro, ajude. Sessão seguinte está lá o paciente pianinho me ajudando. Certo? Então aí é justo, porque você não vai cobrar mais caro de todo mundo, prevendo que vão ser milhares de sessões. Não, você vai cobrar o preço justo, correto. E se tiver sessões adicionais, conforme o número dessas sessões, que o paciente vai acertar com vocês. Certo? Então, essa questão da cooperação é importante e vai acertar de forma proporcional, e eu procuro ser uma pessoa muito justa. Então, dessa maneira, eu me sinto muito tranquila, muito justa, muito honesta, muito íntegra, né? E aí, teu serviço vai girar, você não vai ficar de cara feia, chateada, porque já é o 10º ajuste que você está fazendo em seu João, percebem? Então, a questão da cooperação é importante. E outra coisa que é importante avaliar é que pacientes que têm um tônus muscular alterado, que tem contratura, que tem rigidez, que tem distonia, que nem sempre vai ser tranquilo ajustar a oclusão, dimensão vertical e suporte do lábio. Aquele paciente flácido, tá lá. Como é que eu vou ajustar? Morda, seu João. Não morde. Morda, seu João. Morde tudo torto. E aí? Como é que eu vou ajustar também? Como é que eu vou garantir esses parâmetros, dimensão vertical, suporte de lábio e oclusão, naquele que tem contratura? Percebe? Na hora que você vai provar o dente em cera, sai tudo do lugar, porque o camarada vai lá apertando. Então, eu preciso prever tudo isso. Deixa eu ver o que estão colocando aqui no chat. Carla, para moldar com emprego, uso moldeiras convencionais? Não, Carla, uso moldeiras individuais. A gente usa moldeira convencional, de alumínio ou de inox, e aí normalmente molda com silicone pesado, ou se for permitido, com alginato. E aí com base naquele molde que muitas vezes ficou distorcido, que não ficou legal porque o paciente tem movimentos involuntários, aí eu preencho aquele modelo e peço uma moldeira individual. Muitas vezes eu furo ela, às vezes é necessário furar quando o paciente tem dentes, e a gente molda com emprego e fica, ó, beleza de Creusa. Gente, entreguei minha idade, né, com esse beleza de Creusa. Só quem tem mais do que 40 anos fala isso. Deixa eu ver o que mais. Prótese imediata. Fazemos sim prótese imediata. Dentro de um planejamento de 6 visitas. Só que sempre que eu vendo, Mônica, uma prótese imediata, eu falo que vai ser necessário um reembasamento. Um reembasamento imediato, um imediato e um imediato. Um imediato no dia da cirurgia. Fez a cirurgia, eu vou precisar reembasar, a não ser que tenha muitos poucos dentes. O paciente vai extrair 2, 3 dentes, é tranquilo, mas quando ele vai extrair 7, 8, vou ter que reembasar na hora, de preferência com um resiliente. E aí, depois de 15, 20, 30 dias no máximo, vou ter que trocar esse reembasamento.
e muitas vezes vou ter que fazer uma nova prótese. Então já fica previsto lá no parecer de saúde bucal, que tem um peso de contrato que a gente entrega para o paciente e para a família, que vão ser essas sessões, mas que ele tem que ter um reembasamento no dia de cirurgia, que vai ter um reembasamento depois e que o custo é tal, e que tem a possibilidade de ser necessário confeccionar uma nova prótese e que o custo é tal. Isso tudo tem que estar previsto antes, gente. É o justo, é o correto, e eu gostaria de ser tratada assim caso eu fosse o paciente. Vão colocando aí que entre um slide e outro eu vou respondendo para vocês. Sobre dificuldade de restabelecer a oclusão, né? A dificuldade muitas vezes de seleção dos dentes, é importante fazer testes na fase de prova, testes fonéticos, testes funcionais, de protrusão, de lateralidade. Então a gente vai fazer o que é possível e de fazer ajustes periódicos. Muitas vezes uma prótese no paciente com essas limitações que eu citei para vocês, na hora que você vai para a prova dos 9, que ele vai usar mesmo, tá tocando muito mais forte de um lado do que no outro, e a gente vai fazer ajuste, desgasta mesmo, faz parte, certo? Adoro quando eu não preciso fazer desgastes desnecessários, evitáveis. Porém, tem situações, gente, que depois de muita prova, de muito registro, que a gente vai fazer um desgastezinho ali e tá tudo bem. Vai ficar, inclusive, melhor muitas vezes do que a média. Vão por mim. Sobre a dificuldade de restabelecer a dimensão vertical e suporte do lábio. Uma das coisas que a gente faz é usar fotografias antigas, pedir para o familiar. Já teve situação que a pessoa era dentuça, que tinha o lábio bem protruído, e a gente pode tentar reproduzir aquilo. Outra situação que o paciente é um paciente classe 3, com atresia de maxila, e eu não vou conseguir fazer aquele suporte de lábio, né? Então, ter fotos antigas é importante, e pedir a opinião do familiar também é bastante importante. E aqui é o caso para vocês que eu falei de fracasso, que foi um caso que não ficou legal e que eu gosto de dividir até para evitar outros erros. Olha, você olha aqui, tá bacana, linha média batendo, os dentes ocluídos, né? E quando eu fazia as provas parecia que estava bem, só que era um paciente que tinha muita hipotonia. Era um paciente com muita flacidez, era um paciente que passava o dia dormindo, que estavam ajustando medicação. Quando fui provar em boca, parecia bom, ó. Ó, que estética legal. Linha média, dimensão vertical parecia ok, não parecia nada exagerado, corretor bucal bonito, curva de ISP bonita, curva de Wilson bonito. Quem entende de prótese sabe o que eu tô falando. Dentes com um casamento legal. Porém, quando chega na boca, gente, terrível, o ó do borogodó, né? O paciente ficou um cavalo. Desculpa o termo, a comparação, mas gengiva inferior aparecendo, parecia que tinha uma bola de sinuca dentro da boca, percebem? E aí, gente, só uma nova, porque aqui já estava entregue. Na sessão de prova de dentes, estava o paciente lá dormindo com a boca toda mole, parecia que estava ok. Percebem? Aí a gente fez uma nova, melhorou, mas por causa da hipotonia dele, eu ainda não consegui esconder bem esses dentes inferiores. Porque era um paciente muito hipotônico, até obedecia a comandos. Seu Ed, sorria, né? Então ele obedecia a comandos, mas vejam que aqui a gente fez uma prótese nova. E se eu não estou enganada, a gente fez uma prótese nova inferior. A gente trocou a de baixo, a superior foi possível manter. Se eu tivesse pedido a opinião de familiar antes, se eu tivesse pedido foto dele antes, teria sido mais difícil de errar. Percebem? Estão gostando, né? Da cara de cavalo? Pois é, gente. E sabe o que foi mais interessante? É que esse paciente, eu estava numa festa, chegou o namorado de uma amiga para mim, e aí ele fez, Cecília, você faz prótese, né? Eu fiz, faço. Ele fez, sabe o que é? Eu quero que você faça pro meu tio, porque uma pessoa foi no local que ele tá morando, era uma instituição geriátrica, fez uma prótese e o tio tá com cara de cavalo. Olha aqui, quando ele mostrou, era o paciente que eu tinha entregue a prótese. Vocês acreditam? Verdade verdadeira. Aí eu fiz, pelo amor de Deus, vou resolver isso, né? Fui lá e fiz uma nova inferior. E aí, gente, no parecer de saúde bucal e na proposta de tratamento da gente, consta isso escrito.
Em caso de confecção de próteses dentárias nos pacientes com limitações cognitivas ou com perda de autonomia, é fundamental a presença de um responsável no atendimento. E aí não adianta ficar mandando foto, não. Porque às vezes a pessoa, você manda foto, a pessoa diz que tá bem, quando começa a usar reclama que a boca tá murcha, que a boca tá cheia, que tá com cara de cavalo. Então foi uma das coisas que a gente aprendeu, e se não quiser estar presente, não vai ter motivo de reclamar depois. Olha aqui a Geraldine falando que já aconteceu com ela, que disseram que o paciente estava parecendo o burro do Shrek. Ah, Gera, só você para me fazer rir. Pois é, gente. Eu acho que só não acontece com quem não faz, né? Só não acontece com quem não faz, e aí a gente vai minimizando, né? Faz uma prova, se precisar remontar, remonta. Se precisar remontar e vai ter uma sessão a mais, está previsto. Você não vai voltar de cara feia porque você está no prejuízo, né? Então eu acho que isso é uma dica de ouro. Bom, vamos que vamos então. Sobre o prognóstico de uso. Como que foram as condições de confecção? Isso é importante avaliar. Qual o rebordo residual? É um paciente que a boca parece um pires, a boca rasa? Se sim, vai ser mais difícil, eu preciso avisar para a família. Ó, paciente tem a boca rasa, não tem osso, não dá para fazer enxerto, não dá para fazer implante, não é indicado por motivo X, Y e Z. Provavelmente vai ter que usar corega, adesivo para prótese, talvez fique caindo, e a gente precisa entender isso daqui. É um paciente que já usava prótese? Se já usava uma prótese inferior, sem osso nenhum, e estava lá usando, top. É a primeira prótese total superior, ou inferior, ou uma inferior PPR, prótese parcial removível, com extremo livre, gente, para quem nunca usou, é um desafio. O que eu tenho de paciente que já fez e que optou por não usar mais, e é importante que seja dito previamente, que tem a possibilidade de ele não se adaptar. Como é que é o tônus muscular desse paciente? A gente teve um caso, está com esse caso na verdade, de uma paciente que a gente precisou fazer exodontias porque tinha múltiplas raízes residuais, fez prótese removível, a paciente declinou da demência numa velocidade muito grande, aliás a pandemia teve essa característica, e a paciente passa o dia mole, dormindo, babando, tá com cialorreia, não tem tônus, e a família quer que a prótese fique firme no lugar. E a realidade é que o que segura a prótese é o tônus muscular. Eu costumo dizer que prótese, especialmente total, é como chinelinho no pé de moleque. Tá o moleque lá na rua jogando futebol de chinelo de dedo, chuta a bola e o chinelo não cai. Porque ele tem tônus, ele aprende a segurar com o dedinho. Moleque, menino de rua então, aí que é safo. Não tô falando do menino criado por avó não, aquele menino mesmo, né, solto. É safo, um negócio que não sai do chinelo, o chinelo não sai do pé não. Aí você pega um bebê de um ano e meio, o chinelo tem que ter uma riatazinha atrás, tem que ter um elásticozinho, porque ele não tem tônus ainda. E é isso que acontece com a prótese. Tônus é importante. O paciente tem movimentos involuntários, fica mastigando, fica ruminando, a prótese vai machucar. Precisa de ajuste periódico, talvez não possa usar o dia todo, tem que falar essa limitação antes. Como é que é a cooperação do paciente? Isso eu já falei com vocês. Como é que é a cognição? Porque quando o paciente quer, gente, quando ele quer usar, é meio caminho andado. A motivação, né? Às vezes ele tem cognição, mas ele não está motivado. E como é que é a saliva? Vamos falar um pouquinho sobre alguns desses detalhes. No parecer de saúde bucal e na proposta de tratamento da gente, quem já foi aluno da gente do curso de odontologia domiciliar conhece esse documento, né? Que já se aperfeiçoou bastante. Então, à medida do trabalho da gente, a gente foi modificando esse documento e ele é muito importante, tanto para a gente esclarecer pacientes e familiares da melhor maneira, como para a gente se proteger e se resguardar. Aqui na cláusula 5 está escrito que em caso de confecção de próteses dentárias, a adaptação do paciente não depende exclusivamente da qualidade das mesmas, da qualidade da prótese, mas também de fatores relacionados ao paciente, de modo que não é possível assegurar que ele não as usará. O que eu estou dizendo? Se ele não usar, você não pode exigir seu dinheiro de volta, nem pode sair falando mal de mim, dizendo que eu fiz mal feito, eu avisei antes. Certo? E aí, gente, sobre os fatores de desuso, tem muito a ver com a retenção e com a estabilidade, com ocorrer lesões por pressão
E a gente pode favorecer essa adaptação, utilizando adesivos fixadores para prótese, especialmente naquelas pessoas com hipotonia muscular, com incoordenação motora, que tem movimentos involuntários, certo? Então a gente aplica aqui o adesivo. Eu achava que adesivo era para no começo, né? Que adesivo era coisa para prótese mal feita, mas não. Inclusive as próteses novas, recém-entregues, eu peço que o paciente use de 7 a 10 dias o adesivo, porque isso facilita a adaptação, diminui lesões enquanto a gente faz ajustes, certo? Para aplicar só na parte interna, até acho que aí tem bastante, daria para aplicar um pouquinho menos, e sempre indico em forma de pasta, não gosto daqueles de pó ou de fita. Tá? Outra coisa que é importante para adaptação, visita periódica da gente. Para ir ali, para ver se precisa reembasar, se precisa polir, para bater um carbono, para remover alguma imperfeição. Então aqui eu vou fazer um exame bucal, vou ajustar a oclusão e a superfície interna, tá? E aqui é uma das dicas. A prótese estava machucando a boca de seu João nesse cantinho. Eu pego, coloco uma pastinha ali, tem pastinhas próprias para isso, vou mostrar para vocês. Encaixo a prótese no local e quando eu tiro, eu consigo ver o local, ó. Consegue ver essa parte onde saiu a pasta, onde saiu um pedacinho dela? É aqui que eu vou desgastar, para não ter que desgastar na doida. Essa pastinha, a gente chama de pasta zinco, é uma mistura de pó do óxido de zinco com vaselina sólida. A gente chama de pasta milagrosa aqui no UFRN. Quem se formou há uns 15 anos para trás conhece ela, quem formou hoje não conhece. Conhece usar o silicone leve, que é uma ideia, ou utilizar a pasta branca da zinco-enólica, da pasta Lisandra. Eu sou fã número 1 da pasta milagrosa. Vou mostrar mais para vocês. É uma coisa artesanal, normalmente a gente faz, guarda num potinho, tipo aqueles coletores de exame de fezes, de urina, de laboratório de análises clínicas, e utiliza ali por 1 mês, por 2 meses, depois faz uma nova. E aqui eu pincelo em toda a superfície interna da prótese, deixo bem homogêneo, encaixo na boca, peço para o paciente ocluir, mastigar, se ele obedecer a comandos, e aí eu vejo que aqui estava com compressão. Desgasto um pouquinho, pincelo a nova camada, levo à boca, faço testes funcionais e vejo que tem compressão, mas que é uma compressão menor. Até que eu coloco em função e tá tudo igual. Quer dizer que do jeito que ela tá aqui no item 4, não vai machucar. Por isso, gente, que a gente chama de pasta milagrosa. Né? Para mim, isso é muito melhor do que pasta Lisandra, do que silicone, do que qualquer outra coisa. É top, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Carla, se eu posso mandar esse documento para o grupo. Carla, é uma coisa que a gente passa exclusivamente no curso de odontologia domiciliar, tá certo? Jaqueline está com um caso assim, o paciente dorme muito, a prótese inferior cai, a família briga com você, Jaqueline. Canta a corda pedrinho pro teu paciente. Como é que você vai fazer, menina? Vai passar o dia vendo o paciente dormindo ali para a prótese não cair? Você pode sugerir isso para a família. Família é fogo, né? Porque não entende, acho que falta também de repente você conversar e explicar, ó, o paciente está dormindo, é para remover na hora de dormir, o paciente tem hipotonia, né? Então assim, como é que vai fazer? Vai ficar lá do lado olhando? Não tem como, né? Você pode falar pro cuidador, ó, fica olhando. Quando for cair, você empurra de volta, eles vão entender que isso é absurdo. Né? Mônica, não, que nunca ouviu falar dessa macumba. Não entendi, Mônica, depois comenta aqui. Vamos que vamos. Bom, reembasamento de prótese removível, eu sou fã número 1 do reembasamento, faço muito reembasamento imediato, aquele que vai para laboratório, faço muito o imediato, e aí imediato tem rígido, tem resiliente, isso daria uma aula, mas é algo fundamental. Inclusive a gente preconiza reembasamentos anuais para os pacientes que usam prótese removível. Outra coisa para ajudar na adaptação, saliva. Estimular a saliva em quem tem capacidade de estímulo e utilizar substitutos salivares, géis de saliva, que você vai aplicar ali no rebordedentro, na parte interna da prótese, para ajudar nessa retenção, tá certo? Porque quem não tem saliva, gente,
é mais difícil realmente a retenção da prótese superior e até a estabilidade da inferior. Então, sempre que possível, a gente vai estimular, quando não, a gente vai utilizar substitutos salivares. Outra coisa importante é avaliar sobre próteses fixas em domicílio. É possível fazer? É oportuno? É seguro? Né? Então, a gente até fazia menos, hoje tem feito mais, inclusive prótese sobre implante. A gente tem uma dentista top que veio só somar na H3, que é a doutora Areta, que tem feito as próteses sobre implante e realmente tem tido um resultado muito bacana. Como é que é a nossa experiência apesar disso? É que sobre a confecção a gente faz algumas sobre dentes e poucas sobre implante, não é tão comum. Mas a remoção a gente remove muito. E agora vai começar com força a remoção de laminados. A gente teve um caso recente de uma paciente com múltiplas reabilitações de laminados, com várias cáries interproximais. E aí a gente conseguiu restaurar pela palatina, top. Mas daqui a um tempo vai começar a remoção de laminados. Olha aqui, próteses fixas, paciente com higiene deficiente. Olha a necrose que esse paciente ficou aqui na vestibular. Provavelmente com algum machucado, né? E olha a conversa do WhatsApp. O paciente é deficiente, em outubro fez um procedimento onde colocou todos os dentes de zircônia. Acredito que por falta de higiene ou por um machucado feriu. Paciente com necrose, gente. Né? Então, Cecília, você não pode fazer uma prótese fixa? Até pode, mas olha a qualidade dessa reabilitação, com sobrecontorno, né? Um trabalho que não tá bacana, no paciente que não coopera. Será que era isso mesmo? Outra coisa, como é que vai ser esse programa de manutenção periódica? Foi avisado para a família que você quer ir lá trimestral com você? Quadrimestral, semestral, mensal? Pode ser necessário. Ou que alguém vai ter que fazer higiene bucal dele diariamente, pelo menos uma vez ao dia. Percebe? Então tem que levar isso em conta. Outra coisa que precisa levar em conta, muita cautela com provisórios utilizados como definitivos. Tudo bem que numa pessoa em cuidados paliativos, no paciente com a resistência baixa, a gente até pode fazer, cimentar com o cimento definitivo, mas avaliando qual é o risco. Se esse provisório soltar, o paciente vai conseguir tirar da boca ou vai ficar lá parado no assoalho para ele aspirar? Então tem situação que eu prefiro sepultar o dente, fazer um curativo de demora, tá certo? Não usar um provisório realmente, porque eu tenho receio. E, como eu já falei agora há pouco para vocês, as lentes de hoje vão ser removidas amanhã, isso é fato. Então vamos lá fazer um apanhado geral para depois eu voltar no chat com vocês, tá bem? Primeiro ponto que eu posso resumir da aula de hoje é que é possível fazer todo e qualquer tipo de prótese dentária em domicílio se o paciente tiver necessidade, se ele permitir, as condições de saúde bucal, geral, de cooperação permitirem, e se você tiver recursos, equipamentos, materiais, instrumentais, conhecimentos para isso. Se tem esses 3 tópicos, gente, vai em frente. O paciente quer receber laminado em domicílio e ele tem necessidade, pode ser necessidade estética, o paciente coopera e você tem condições de fazer, faz. Certo? Eu não acho que a gente está para julgar, para condenar, não. Faz com responsabilidade, explicando riscos, benefícios, limitações, como é que vai ser essa manutenção desse paciente. Tá certo? Então, primeiro ponto. Segundo ponto é que se teu público-alvo é idoso e pessoas com doenças crônicas degenerativas, como é o da H3, você vai fazer muito mais prótese removível e muito mais remoção das fixas do que confecção. Mas o panorama tem mudado realmente e a gente começou a fazer mais próteses sobre implante, a fazer mais próteses fixas, né? E está começando agora também os casos de remoção de próteses sobre implante que foram usadas por um tempo, que agora são contraindicadas, e vai começar a remoção de laminado, certo? Então, dentro da prótese que você vai realizar, minimizar os riscos, evitar o uso de alginato em pessoas com risco de aspiração, certo? Se o paciente não tem condições de opinar sobre a aparência, pedir fotos antigas, pedir para um familiar olhar, explicar que pode ter limitações frente ao uso, que precisa de ajustes periódicos, avaliar como é que vai ser a higiene dessa prótese, como é que vai ser feita, tá certo? E acho que era isso que eu queria passar para vocês. Então, antes de eu ir lá responder e ver os comentários de vocês, gente,
Quem não curtiu aqui ainda a live, dá esse like, tá? A gente teve 31 pessoas simultâneas, eu não tô vendo 31 likes aqui, tá? Também compartilha, esse vídeo vai ficar disponível 7 dias para quem não é aluno H3 e para quem está inscrito em algum curso atualmente, ele fica disponível por tempo indeterminado para ver, rever e até para assistir na véspera de um atendimento, para poder tirar dúvida, para poder ter insights legais, tá certo? Quem ainda não fez a foto, vou fazer aquela selfie, esperando vocês baterem a selfie. É muito amostrada, né, essa professora? E aí compartilha lá, marca a gente, doutora Cecília Guiar, H3 Odonto Ensino, Diana Rosado, dentista, tá certo? Que é importante pra gente. E passa aquele feedback pra gente. Qual foi o insight mais legal? Tá bem? Deixa eu ver o que tem aqui nos comentários. Adorou a dica da pasta milagrosa, fantástico, né, Mônica? Faz, tem que estar durinha, tá? Não pode estar muito melequenta, não. Ela tem que estar com a consistência, deixa eu pensar de quê? De curau frio, de canjica ou curau, como a gente chama aqui, né? Tem que estar durinho, tá certo? Não pode estar molengo, não. Época de São João, eu penso logo em canjica, né? Não comi nenhum ainda. Deixa eu ver o que mais. Se eu uso emprego para reembasamento, quando eu vou mandar para laboratório, já que uso. Desgasto bem, moldo, faço a vedação com Godiva sempre que é possível, moldo com emprego, mando para o laboratório. Quando é reembasamento imediato, que é aquele que eu faço na hora e o paciente já fica com ele, aí eu vou usar ou reembasador rígido, certo? Ou reembasador resiliente. Meu preferido é o UF-Gel. Deixa eu ver o que mais. O que é que eu uso para fazer reembasamento imediato? Comentei aqui, né? Gosto muito do Sofreliner, do Cooliner, do UF-Gel. Cecília, aqueles nacionais, né? Meia boca, gente. É ruim. Né? Eu não sou muito luxenta não para material, mas é ruim. Não se compara com esses que eu tô comentando com vocês, não. Se eu posso compartilhar o contrato de confecção de prótese, já respondi para vocês, né? O material exclusivo dos alunos H3. Quem é aluno depois conta como é que está sendo a experiência de utilizar o parecer de saúde bucal da gente, né? Algo que o pessoal gosta bastante e que sempre ajuda, tá certo?